Meu Deus, em nome de Jesus, uma vez mais eu clamo, uma vez mais eu oro, reconhecendo a minha pequenez, reconhecendo a minha incapacidade, ó Deus, para proclamar a Tua palavra de mim mesmo. De mim mesmo eu não tenho a mínima capacidade, por mais que eu saiba ler, por mais que eu saiba interpretar o português, eu não tenho capacidade, ó Deus, para interpretar as revelações do Senhor. Por isso eu peço o auxílio do Teu Espírito Santo. Por isso eu me rendo, sem ressalvas ao Teu Espírito Santo, ó Deus, para que uma vez mais o Teu Espírito Santo me ilumine e eu venha proclamar a Tua palavra, não somente aos corações dos meus irmãos que aqui estão nessa noite, mas também ao meu coração. Eu preciso ouvir a Tua palavra, precisamos ouvir a Tua palavra, Deus. Fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 22, e Jó, capítulo 2, do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ler nessa noite alguns versículos preciosos da palavra do Senhor para a nossa edificação. Jó, capítulo 1, do versículo 13 até o versículo 22, é a primeira parte, e o capítulo 2 de Jó, do versículo 1 até o versículo 10. Começando pelo capítulo 1, do versículo 13 em diante, assim diz: Um dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa do irmão mais velho, veio um mensageiro a Jó e lhe disse: Os bois estavam lavrando e as jumentas estavam pastando junto a eles. De repente, os sabeus atacaram e levaram tudo. Sabeus era um bando de ladrões, assaltantes, salteadores. Mataram os servos a fio da espada, assassinos também. Só eu consegui escapar para trazer essa notícia. Enquanto esse mensageiro ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, destruindo todos eles. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Perceba que esse mensageiro disse que foi fogo de Deus. Ele não tinha o entendimento do que estava acontecendo, né? Sabemos que era Satanás, com a permissão de Deus, que estava causando tudo isso. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro mensageiro e disse: Os caldeus, outro bando de bandidos, criminosos, assassinos, os caldeus se dividiram em 3 bandos, atacaram os camelos e os levaram embora, mataram os servos a fio da espada. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Também este ainda falava quando veio outro e disse: Jó, os seus filhos e as suas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, quando de repente, eis que se levantou um vento muito forte do lado do deserto e bateu contra os 4 cantos daquela casa. Ela caiu sobre os jovens e eles morreram. Jó, os seus filhos estão mortos, seus 10 filhos morreram. Só eu consegui escapar para trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, prostrou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, e nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora o capítulo 2, do versículo 1 até o 10, que diz assim: Num dia em que os filhos de Deus vieram para apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se diante do Senhor. Então o Senhor perguntou a Satanás: De onde você vem? Satanás respondeu ao Senhor: De rodear a terra e de passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: Você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal.
ele ainda conserva a sua integridade, embora você me incitasse contra ele, para destruí-lo sem motivo. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele. Um homem é capaz de dar tudo que tem pela sua vida, mas estende a tua mão e toca nos ossos e na carne dele, para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Satanás ali lançou um desafio para Deus, porque Deus esfregou na cara de Satanás: ó Satanás, você tocou na riqueza, você tocou na propriedade que ele tinha, você tocou até mesmo na vida dos filhos, mas ele continua íntegro. Satanás foi humilhado por Deus. Deus pegou ali a fé de Jó, o testemunho de Jó, e esfregou ali, ó, na cara de Satanás. Meus irmãos, que a minha vida e sua vida assim seja. Que Deus venha fazer com que a nossa vida seja motivo de humilhação e de vergonha para Satanás, diante da nossa integridade e fé em meio aos problemas. Mas Satanás, tentando se desculpar, falou: não, toca no corpo dele para ver, toca nos ossos dele para ver, toca na carne dele para ver se ele não vai blasfemar, se ele não vai abandonar a fé. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer com ele o que você quiser, mas poupe a vida dele. Meus irmãos, se ao meu respeito e ao seu respeito, um dia Deus disser isso para Satanás, o que faríamos? Imagine nesse exato momento, Jaqueline, Deus falando para Satanás: Satanás, vai lá, pode tocar na saúde de Jaqueline, só não tira a vida dela. Aí de repente a chikungunya vem e essa irmãzinha começa a vir toda maquijando. Satanás passou vergonha, porque até de dentro dessa igreja carregada ela saiu, mas ela veio, mal conseguindo andar. Satanás tocou, mas não tocou na sua fé. Meus irmãos, a forma de Satanás ser humilhado por Deus é através das nossas vidas na presença dele. A forma de Satanás ser humilhado, a forma de Satanás ser massacrado, a forma de Satanás ficar com a cara no chão, é através das nossas vidas, dando testemunho de que a nossa fé é maior do que as tribulações, maior que está em nós do que está nele. O nosso testemunho de fé, meus irmãos, dói mais em Satanás do que a surra que ele tomou de Miguel e seus anjos. E olha que ele levou uma surra federal, olha que ele levou uma surra potente. Mas o que causa mais dor e mais sofrimento no capeta é a minha vida e a sua vida firmada na presença de Deus, mesmo com tudo desmoronando ao nosso redor, como foi assim na vida de Jó. E preste atenção no que Satanás fez. Versículo 7 do capítulo 2. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó com tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, pegou um caco de barro para com ele raspar as feridas. E para acabar de completar, vem a mulher de Jó e diz o seguinte: você ainda conserva a tua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Mas Jó respondeu: olha que engraçado, você fala com uma doida, mulher. Temos recebido de Deus o bem, porque não receberíamos também o mal? Jó também não sabia que aquele mal estava vindo do diabo. Ele aqui estava sem saber o que estava acontecendo. Em tudo isto Jó não pecou com os seus lábios. O testemunho de fé, o testemunho maravilhoso. Meus irmãos, vocês sabiam que o livro de Jó foi o primeiro livro a ser escrito na Bíblia? O livro de Jó é o escrito mais antigo que existe na Bíblia. Do Antigo e do Novo Testamento, é o livro cuja datação é a mais antiga. E eu vejo isso, sabe, um propósito de Deus. Deus fez questão de preservar, Deus fez questão de colocar como o livro mais antigo escrito no sentido de escrita, o livro de Jó, que testemunha uma fé inabalável, não diante de qualquer tribulação não, porque, meus irmãos, eu já vi o meu pai e a minha mãe fazer o velório de um único filho, na verdade uma filha, e que sofrimento foi.
Agora imagine na casa de Jó 10 caixões enfileirados um do lado do outro. Meus irmãos, bastava aquilo. Bastava aquele velório. Bastava aquela tragédia, 10 filhos, do mais velho ao mais novo, mortos, para aquele homem ter sucumbido. Mas ele não sucumbiu diante disso. Ele não sucumbiu diante da fúria de Satanás. Mas, meus irmãos, eu não quero aqui trazer uma mensagem em cima do sofrimento de Jó, porque Deus já está falando tanto, com essa leitura, e eu não quero me prolongar. A mensagem que Deus trouxe ao meu coração a respeito da vida de Jó não é basicamente a respeito do sofrimento dele, da luta dele, da labuta dele, mas eu quero trazer uma mensagem em cima do que está escrito no capítulo 42. Durante todo o livro de Jó, do primeiro capítulo até o capítulo 41, é sofrimento em cima de sofrimento. Do capítulo 1 até o capítulo 41 do livro de Jó é tribulação, é humilhação, é vergonha, é aquele homem beirando a morte, é aquele homem beirando o luto, é um sofrimento terrível na vida daquele homem durante 41 capítulos. Mas não é a respeito disso, não é a respeito dessa situação, embora o Espírito Santo esteja ministrando aqui também nessa área. Mas eu quero trazer aqui, meus irmãos, uma revelação que está Jó, capítulo 42, versículo 10. Jó teve a vida arruinada, Jó teve a vida destruída, Jó teve a vida totalmente desbaratada por Satanás. Mas veja o que aconteceu no capítulo 42, versículo 10. O Senhor restaurou a sorte de Jó, quando este orou pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todos os que haviam conhecido antes, e comeram com ele em sua casa. Quando ele estava doente, ninguém apareceu. Quando ele estava lá na lama, ninguém apareceu nem para dar um quilo de feijão. Foi só ele melhorar de vida, os porca-feira chegou. E se condoeram dele, e o consolaram por todo o mal que o Senhor tinha enviado sobre ele. E cada um lhe deu dinheiro e um anel de ouro. O Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro. Ele veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 jumentas, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve outros 7 filhos e 3 filhas, ou seja, mais 10 filhos. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda chamou de Késia, e a terceira de Queren Apuk. Em toda aquela terra não havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre os seus irmãos. Naquele tempo as mulheres não recebiam herança, mas Jó, tão abençoado, deu herança também para as filhas. Depois disso, Jó viveu mais 140 anos e viu seus filhos, os filhos dos seus filhos, até a 4ª geração, e assim Jó morreu após uma longa velhice. Meus irmãos, durante 41 versículos é sofrimento, é dor, é aquele homem beirando a morte. Mas no último capítulo, no capítulo 42, nós vemos Deus agir e restaurar a vida de Jó, restaurar a riqueza, restaurar as propriedades, restaurou até o casamento. Restaurou até o casamento, porque foi com aquela mulher que tinha dito ele, morra, amaldiçoe esse Deus. Foi com aquela mesma mulher, aquela mulher engravidou mais 10 vezes. Que maravilha! E Jó viu os filhos crescerem, os filhos dos filhos crescerem até a 4ª geração, e morreu com uma velhice bem avançada, abençoado e próspero. Mas o que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é o que está escrito no versículo 10 do capítulo 42 do livro de Jó, que diz o seguinte: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando ele fazia o quê? Quando este orou pelos seus amigos. Meus irmãos, a chave da restauração, a chave da cura, a chave da prosperidade, a chave do mover de Deus na minha vida e na sua vida é quando nós oramos, e principalmente quando nós oramos e intercedemos pelos nossos amigos. E entenda, esses amigos aqui, a qual a Bíblia está citando, eles não foram tão legais assim com Jó, não. Porque durante os 41 versículos, eles falaram muitas palavras que machucaram Jó. Eles falaram coisas ruins, tolas ao coração daquele homem.
Mas Deus tocou no coração daquele homem para que ele orasse, intercedesse por aqueles homens. E a Bíblia fala que enquanto ele orava, Deus moveu o sobrenatural. Aleluia, Deus. Meus irmãos, será que na minha vida e na sua vida ainda não aconteceu algo de Deus porque nós não estamos fazendo isso? Ah, pastor, mas eu oro. E pelos outros? Pelo próximo? E principalmente por aqueles que abrem a boca para praguejar e para falar mal de nós. Será que nós estamos orando? Foi o que Jó fez. Jó orou por 3 homens que não mereciam oração. Aos olhos humanos, aqueles homens não mereciam oração. Mas Deus é misericordioso e necessário é que nós sejamos misericordiosos. E a restauração de Deus, a transformação de Deus, a cura, o mover de Deus na vida daquele homem em todas as áreas aconteceu quando ele se posicionou como intercessor, quando ele se colocou na brecha. Meus irmãos, a Bíblia não muda. A Bíblia não pode ser alterada, meus irmãos. É princípio bíblico. Orar, clamar e interceder é um princípio bíblico para um mover de restauração, para um visitar de Deus a mudar a nossa sorte. Que venhamos imitar a fé de Jó. Não somente para resistir, não somente para permanecer de pé, mas para também orar, clamar e interceder, principalmente por aqueles que de alguma forma fazem mal contra nós. Porque é a chave, é o princípio da transformação, é o princípio da cura, o princípio de uma visitação de Deus é a oração, é o clamor, é a intercessão. Amém, meus irmãos? Essa era a palavra, curta palavra que eu tinha para proclamar. E eu estou muito feliz que essa palavra falou muito ao meu coração. Falou muito, muito ao meu coração. E que cada um de nós venhamos viver uma vida digna, meus irmãos, da confiança de Deus. Porque voltando aqui para as tribulações, Deus confiou em Jó. Satanás fez um desafio contra Deus, meus irmãos. E Deus confiou em Jó. Não, pode ir. Eu tenho certeza que ele vai permanecer firme. Eu tenho certeza que ele vai permanecer impalável. Que nós venhamos ter essa vida, meus irmãos. Que nós venhamos ter uma vida ao qual o coração de Deus terá confiança. Terá confiança para permitir que Satanás se levante com toda a fúria. Nós não iremos cair. Nós não iremos baixar a cabeça. Permaneceremos firmes e fiéis como Jó permaneceu. Firmes e fiéis, orando e clamando e intercedendo. Amém?